vivendo acima das adversidades. Glória a Deus. Eu quero convidar você para ir no livro de Salmo de número 1. Glória a Deus. A nossa batalha é na nossa mente, para nós vivemos acima das adversidades. Amém. Salmo de número 1. Vamos, é tão curtinho esse salmo, né, que a gente vai até ler todo, né? A gente vai acabar lendo todo, né? Salmo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha aí. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Vamos ler isso até aqui, né? Então, tudo quanto fizer prosperará. Deus está nos mostrando dentro da palavra que a nossa batalha é na nossa mente. Se nós quisermos viver uma vida acima das adversidades, nós precisamos trabalhar na nossa mente. E a melhor maneira para você trabalhar na mente, olha só, o tratamento da mente não tem hospital, né? Não tem hospital aqui na Terra, né, para trabalhar a mente das pessoas, a maneira das pessoas pensarem. Hein? Você está com um remédio na sua mão, a palavra. A palavra é o remédio. Então, a verdadeira batalha é na nossa mente, para que nós possamos viver uma vida acima das adversidades. Porque o reino de Deus, ó, tem muitas pessoas, elas estão como Israel. Agora nós estávamos orando por Israel e me veio em mente isto. Uma comparação. Vamos fazer uma comparação? Tem muitos crentes que estão vivendo como Israel. Lembra de onde Jesus veio? Amém? Ele veio pelo povo de Israel. Amém? A Bíblia diz que ele amou esse povo, ele ama esse povo. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Entendeu? Mas eles continuam lá religiosos. E por causa da religião, até mataram Jesus, né? Entendeu? Por causa da nossa religião, nossa maneira da gente pensar, a gente mata, entendeu? A verdade de dentro de nós. A gente se distancia. Por isso que a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, é feliz a pessoa, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós olhamos para Israel e vemos que é uma nação poderosíssima. Mas de que adianta, amém, eles terem somente as bênçãos de Deus, mas não conhecerem a Deus? E aí eles estão tentando, nessa guerra de Israel hoje, o que Israel está vivendo é tipo o ditado que a gente costuma dizer, tapando o sol com a peneira. Ah, mas porque Israel tem a melhor bomba, Israel tem as melhores armas, as armas mais poderosas da terra estão nas mãos de Israel. Sabe, né? A gente se pega. Quantas vezes eu ouço pessoas, crentes, irmãos, ai, pastor, olha o que aconteceu na minha vida. Olha, porque meu marido tem o melhor emprego. Olha, porque meu filho tem a melhor posição nessa terra. Olha, você está entendendo? Quantas vezes a gente pega pessoas se elogiando, se engrandecendo, entendeu? Passa o dia todo, glória a Deus, aleluia, porque meu filho conseguiu, né? A melhor faculdade, conseguiu o melhor emprego, conseguiu isso, conseguiu aquilo outro. Olha, glória a Deus, porque minha casa está cheia, meu celeiro está cheio. Deus diz que a vida é mais importante. Eu estava meditando, né? Hoje mesmo eu estava meditando na palavra, no livro de Mateus, capítulo 6, né? E ali fiquei parada nessa palavra
que Jesus disse: a vida é mais importante do que o vestuário, do que você tem nessa terra, entendeu? Do que nós não temos que buscar as coisas deste mundo, o teu tesouro tem que ser no céu. Ele começa assim, né? Os dois tesouros, né? O tesouro da terra e o tesouro do céu. Deus disse que nós temos que juntar tesouro no céu. Então, o Salmo de número 1 está te chamando que você precisa batalhar pela sua mente, para você saber optar pela melhor coisa que Deus tem para você. Então, quando Deus diz que a palavra tem que trabalhar a nossa mente para a gente poder optar pelo que é certo, pelo que é melhor, entendeu? Aí é diferente. Então, a verdadeira batalha é na nossa mente, é na nossa maneira de pensar. O reino de Deus, ele está dentro de você. Amém? O reino está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 19. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 19. Eu vou em um outro versículo, né? Aqui com vocês. Tá bom? Nós vemos Salmo de número 1, né? Nós vamos ver Salmo de número 24. Olha só. Salmo de número 24. Nós estamos aqui, vamos aqui, ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você entende? Olha só. Então, se nós meditarmos na palavra de Deus, olha só. A palavra de Deus, ela vai ativar. Ela vai levar você a ativar o reino dele, o reino de Deus, dentro de você. Oséias capítulo 4 diz: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Josué capítulo 1 diz: medita. Deus diz para ele: medita nessa palavra dia e noite. Porque só assim o teu caminho será bem sucedido. Entendeu? E Salmo de número 1 nós vemos: é bem-aventurado, é feliz o homem que medita na palavra dia e noite. Entendeu? Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus se deparou, capítulo 13, Jesus se deparou com um povo que não estava interessado na palavra. E ele falou para os discípulos: aquele que tem, lhe será dado mais ainda. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E Deus diz isso, e Jesus disse isso em Mateus 6. Ele diz que a lâmpada do nosso corpo está no nosso espírito, que começa pelos nossos olhos. O espírito tem olhos. E ele diz assim: se os teus olhos tiverem luz, amém? Se os teus olhos tiverem luz, né? Deixa eu ver aqui esse versículo direitinho, tá? Mateus capítulo 6. Né? Se meus olhos puderem enxergar, forem puros, né? Em outras palavras, forem puros. Meus olhos forem... Quem purifica nossos olhos? A palavra. É por isso que Jesus diz, por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra. Ele diz assim, ó, a candeia, a luz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Olha aí. Se nós soubermos enxergar, se nós soubermos fazer a melhor escolha, às vezes a gente não sabe fazer a melhor escolha. Entendeu? A gente não sabe. Quantas pessoas se pegam, eu preciso orar na madrugada, mas eu não consigo. Olha aí, não tem olhos, não sabe enxergar. Entendeu? Nós sabemos enxergar para essas coisas desse mundo, para as coisas desse mundo. Entendeu? Hoje saíram, quantas pessoas saíram na madrugada para trabalhar, às vezes com febre, entendeu? Com um filho em casa, entendeu? Doente, tendo que um vai para o hospital, o outro vai para o trabalho, né? O pai e a mãe, né? Um vai para o hospital, outro vai para o trabalho. Você tá em quantas famílias estão vivendo isso? Entendeu? Quando Deus tem um reino para mim, para você, e Ele não quer que eu viva pobre, miserável, sofrendo, doente. Não, Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a meditação na palavra é você ativar o reino de Deus. Amém? O foco é você fertilizar.
é a fertilização. Vamos aprender isso? A meditação é você ativar, é a ativação. Amém? Do reino de Deus dentro de você. Por isso que Salmo de número 1 diz, aquele que é feliz, né? Medita, é aquele que medita na palavra dia e noite. Amém? Pessoa que medita na palavra, ela está ativando o reino dentro dela. Amém? Glória a Deus. E o foco, aquele que se mantém nesse foco, ele está fertilizando, ele está adubando essa verdade dentro dele. Ele está determinado. Amém? É o que eu estava pregando ontem, né? Que a fé ela tem 3 amigas, né? A decisão, a firmeza e a determinação. Andam junto. Então, tem pessoas que elas até têm decisão, mas elas não têm firmeza na decisão delas. Entendeu? Aí sempre fica para amanhã o que elas têm que fazer hoje. Não, amanhã eu começo firme, afinco mesmo. Você está entendendo? Não, comece. Comece sim. Glória a Deus. Eu acredito assim que nesse começo, nesse trabalhar aqui de oração, né? De sala de oração, eu acredito que várias pessoas aqui já têm assim, essa motivação. Pelo menos, vamos dizer assim, uns 25%, muitos deles já têm. Ah, pastor, eu não conseguia orar, mas agora eu já oro durante a semana. Tem mais dias que eu oro mais dias, né? 1 hora, entendeu? Já são poucos dias na semana que eu não consigo orar 1 hora, mas já oro pelo menos mais dias na semana. A maior parte dos dias eu já oro 1 hora. Porque nós sabemos que tem gente que é ativa na oração e tem gente que não é, né? Por quê? Só tem uma resposta, entendeu? Porque não tem a firmeza na determinação, na decisão. Então, a firmeza, ela tem que estar junto com a decisão. E a determinação, olha só, é maior ainda. Então, a fé, olha só, ela vai precisar da decisão. A fé vai precisar da firmeza na decisão. E a fé vai precisar também da determinação. Amém? Então, tem pessoas que elas têm a fé, entendeu? Elas têm. Mas é muito pouco. Não dá nem do tamanho de um grão de mostarda, porque a Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda vai dar para você transportar um monte. Vai dar para você dizer para a enfermidade, sai daqui, e a enfermidade sai. Jesus disse isso, entendeu? Então, quando os discípulos passaram aquela vergonha, né, na tempestade, eles já tinham fé, mas a Bíblia diz que a fé deles era ainda pequenina, entendeu? Tá igual nós. Você está entendendo? Nós temos fé para uma coisa, para umas coisas e para outras não. Então, meditação é ativar, foco é fertilizar, é a fertilização, é o adubo, entendeu? Da tua meditação. Amém? Glória a Deus. E a identidade, a tua identidade, Deus quer que você tenha identidade nele. A tua identidade é a legalidade. Amém? Então, a tua identidade vai depender da tua meditação na palavra. Olha qual é a identidade dessas pessoas em Salmo de número 1. Amém? Pessoas como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Você viu no Salmo de número 1? Vamos voltar lá? Qual é a identidade de uma pessoa que medita na palavra de Deus? Onde é que ela vai chegar? Qual é a posição dela? Como é que o mundo vai ver ela? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Como que o mundo vai ver ela? Feliz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então, bem-aventurado, feliz o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, olha o resultado de uma pessoa que tem o prazer na lei do Senhor. Ela é feliz. Amém? Ela não consegue de jeito nenhum se sentar na roda dos escarnecedores. Ela não se detém no caminho dos pecadores. Pelo contrário, ela muda os pecadores. Ela muda. Você está entendendo? É forte demais. Então, pode vir para ela as prostitutas, os drogados. Você está entendendo? Entendeu? Pode vir para elas as pessoas piores da terra, porque essas pessoas elas estão firmadas na rocha que é Jesus, então elas vão mudar
as prostitutas, elas vão mudar os drogados, elas vão mudar os bêbados, ela vai mudar, elas vão mudar as pessoas, né, que vivem no mundo, na vida mundana, vai mudar. Por quê? Porque essa pessoa, ninguém detém ela. Ninguém detém ela. Ela não consegue se sentar na roda dos escarnecedores, entendeu? Viver uma vida como os escarnecedores. Ela não consegue se deter no caminho dos pecadores, quer dizer, ela não é Maria vai com as outras. Ela é uma pessoa constante, ela é uma pessoa determinada. E a Bíblia até compara aqui, ó, como é que ela é? Uma árvore, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que vem a tempestade, não derruba ela, entendeu? As folhas não caem só no tempo certo, só vai cair no tempo certo, entendeu? Dá fruto também no tempo certo. Então, qual é o que nós precisamos aprender? Que a verdadeira batalha está na nossa mente, na nossa maneira de pensar. E Deus está chamando a gente, para a gente mudar a nossa maneira de pensar, através da palavra. Glória a Deus, porque dentro de nós há um reino. E esse reino não vai ser ativado se a gente não determinar, se a gente não decidir. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso que Mateus capítulo 13, 19, a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não compreende, entendeu? Vem o maligno e rouba. Então a batalha não é na mente? A sua maior batalha é na sua mente. O reino é ativado pela mente, pela sua mentalidade, pela sua maneira de pensar. O reino é ativado, entendeu? Os discípulos ficaram com vergonha, ficaram envergonhados quando aquele homem levou o filho, né, até eles, para eles expulsarem o demônio, e eles viram que eles não tinham condição. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então, eles falaram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Entendeu? Certamente Jesus deve ter respondido para eles, você quer aumentar a fé de vocês? Então, fiquem na minha palavra. E Jesus disse isso para o Pai. Pai, santifica-os. Santifica estes homens na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? O que é santificação? É andar de acordo com a palavra. A santificação é andar de acordo com a palavra. Porque se você decide andar de acordo com a palavra de Deus, amém? Você vai viver uma vida de santificação. Porque você vai desviar do mal. Amém? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vai deixar você, ó, como o Salmo de número 1, ela não vai deixar você sentar na roda dos escarnecedores. Ela não vai deixar você agir como os escarnecedores. Amém? Sentar na roda dos escarnecedores não é você ir na casa de um pecador e sentar para comer com ele. Jesus comia com os pecadores. Amém? Sentar na roda dos escarnecedores é você fazer o que eles fazem. Entendeu? Andar nos caminhos, né, dos pecadores é você fazer o que eles fazem. É isso. Mas Jesus não andava fazendo o que eles faziam. Nem fazia, né? Nem compartilhava com eles ali, compactuava, né, com eles o erro deles. Não. Jesus sentava para mudar eles, entendeu? As prostitutas se agradavam da palavra de Deus e elas mudavam. Olha aí, glória a Deus, e elas mudavam, entendeu? É tão maravilhoso isso, eu já tive tantas experiências, glória a Deus, o Senhor já me deu tantas experiências de pessoas estarem com a gente, virem para a gente, todos errados mesmo, vivendo uma vida. E interessante, irmãos, queridos, eu tenho experimentado isso. As pessoas que vivem uma vida de pecado, lá no mundão mesmo. E sabe o que acontece com ela? Pecado mesmo, a prostituição, o erro lá, os drogados. Então, quando eles vêm para você, querendo Jesus, você prega para eles, eles querem Jesus. São as pessoas mais fáceis de você trabalhar. Porque não tem nada de religiosidade com eles. Uma que eles já sabem que eles são pecadores. Uma vez eu perguntei, agora mesmo, esses dias eu falei para uma pessoa, né? Falei assim, olha, você vai ganhar fulano de tal para Jesus, é sua amiga. Ela já está se aproximando de Jesus. Vai procurar essa pessoa. Mas eu, pastora, como que eu vou
se a minha vida, ela vai ver que ela percebe a minha vida. Eu falei, mas você não está mudando? Você não está querendo mudar? Você não já está dando os primeiros passos para a mudança? Então, pois é. E você acha o quê? Aí eu usei o exemplo da mulher samaritana. Eu falei, a mulher samaritana ela tinha passado por 6 homens. E Jesus disse que nenhum era dela. Entendeu? Então, ela tinha que voltar para o marido dela. Você está entendendo? Ela tinha que voltar para o marido dela. Então, Jesus disse, vai lá, chama a pessoa que está com você. Ah, mas não é meu marido. Jesus disse, chama teu marido, né? Mas não é meu marido. Ah, disseste bem. Você viu? Então, as pessoas, quando elas chegam, as pessoas que já erraram tanto, elas chegam para Jesus já com o coração assim quebrado, um coração envergonhado. E são as pessoas mais fáceis. Por quê? Porque elas reconhecem o erro delas. Elas reconhecem que elas não valem nada. Elas mesmas. Aí você chega e você aí implanta ali, ó. Você vai e implanta a palavra no coração delas. Você fala, você expõe a verdade da palavra no coração dela. Aí tá vazio. Aquele coração tá mais fácil de receber Jesus. Agora, um coração religioso, que às vezes a palavra bate no coração das pessoas e elas já estão se achando. Ah, mas isso aqui não é comigo, não. Imagina, eu acho que é com fulano. Você está entendendo? Você viu onde Deus precisa trabalhar na nossa mente, nossa maneira de pensar. Então, ative a chave. Vamos ativar a chave espiritual que já está em você. Eu quero mostrar para você Lucas, capítulo 17, versículo 21. Vamos lá para a gente terminar? Amém? Então, a maior tragédia na minha vida, na sua vida, entendeu? É a maneira da gente pensar. Deus quer mudar a maneira de você pensar. Glória a Deus. Então, o reino, ele é ativado, né, pela nossa mentalidade. Como é que eu ativo o reino? Pela nossa mentalidade. Salmo de número 1 diz. E essa mentalidade é ativada como? Pela palavra, é mudada pela palavra. Amém? Josué 1:8, Salmos de número 1, Romanos 12, do 1 ao 2. Então, ative a chave espiritual que já está em você. Lucas 17, 21. Vamos lá? Não se poderá dizer como começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Olha que lindo. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Entendeu? Mas se eu não determinar ativar o reino de Deus, ele vai ficar inativo. Entendeu? Ele vai ficar ali, ó. Entendeu? Parado dentro de mim. E nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Você entende? Então, foi isso que Jesus clamou aos discípulos, exortou eles, no meio do mar, homens de pequena fé. Entendeu? Então, se eu não quiser ativar, se eu não determinar ativar, entendeu? É o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Se eu não determinar, diz em Oséias 4:6, né? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? Como eu ativo? Como é que eu posso ativar? Nós estamos vendo, só para a gente terminar, Provérbios 4:7. Como eu vou ativar o reino de Deus dentro de mim? A sabedoria é a coisa principal. Adquire. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso. É isso que Jesus falou, reclamou daquele povo lá em Mateus 13. Aquele que tem, lhe será dado mais ainda. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque este povo ouve com os ouvidos, mas endurece o coração. Não entende, não compreende. Não quer, nem se dispõe a compreender. Mas a Bíblia está falando que a gente tem que se dispor a compreender a palavra. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que você possuís. Adquire o conhecimento. Amém? E depois do conhecimento, adquire o entendimento. Amém? Como é que eu chego no conhecimento? Procurando entender o que eu... Aliás, como é que eu chego no conhecimento? Procurando ouvir da palavra. Como é que eu chego na compreensão? Me detendo.
meditando na palavra, amém? Com foco, com determinação. E depois que eu compreendo, certamente eu vou aplicar. Que a palavra de Deus, ela não vai mais me deixar eu sentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou ter tempo mais para nada, a não ser para a palavra. As outras coisas que eu tenho para fazer, entendeu? Eu vou correndo fazer, mas é assim, vapt-vupt. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus é mais preciosa para mim. Ela é mais importante. Glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Adquire a sabedoria com tudo que você possui. O que você acha que a palavra de Deus está dizendo? Por que a palavra de Deus está falando assim? Com tudo que você possui. Está dizendo com todo o teu esforço, com toda a tua determinação, com toda a tua firmeza, com toda a tua fé. Adquire. Vai, busca o conhecimento. Então, não viva como mendigos. Entendeu? Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não viva como mendigo nessa terra. Amém? Porque tua mente é como um território. É como um território. Mateus 13. Jesus pregou isso. Ele falou que, olha só, é um território. É um lugar. O semeador saiu a semear. E a semente caiu em vários lugares. Entendeu? Numa mente que só pensava nos problemas. Numa mente que só pensava no mundo. Só pensava no mundo, nas coisas desse mundo. No dinheiro. Entendeu? Será que sou eu? É você? Entendeu? Eu uma vez encontrei uma pessoa e Deus abençoou ela. Você viu como a bênção? Só a bênção não adianta para você e para mim? Não adianta. Israel é a nação mais poderosa da terra. Entendeu? E eles estão tentando tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque eles não querem Jesus. Entendeu? Eles não acreditam em Jesus. Então, só para você ter uma ideia, eu conheci uma senhora e ela tinha perdido a casa, estava perdendo os filhos para as drogas, né? Perdido o emprego, estava trabalhando numa outra cidade, sendo que na cidade que ela morava tinha o mesmo emprego dela, a mesma, como é que se diz? A mesma firma da qual ela trabalhava, na qual ela trabalhava numa outra cidade, tinha também na cidade dela, mas ela tinha sido transferida. Então tudo estava dando errado para ela. Ela estava doente, muito doente, uma pneumonia que estava para morrer. Aí ela nos encontra. Ela nos encontra. E eu ouvi tudo que ela estava falando com o pastor Luiz, eu falei assim, olha, Deus vai restituir tua casa. Sabe, a gente tem tanta bênção, né? Na boca já, na ponta da língua, e a gente já vai dizendo, ó, Deus vai fazer. E eu falei, Deus vai restituir tua casa, irmã. Vai, confia, creia, creia. Que ela estava contando o que aconteceu, né? Que praticamente tomaram a casa dela, um negócio mal feito. E a pessoa já estava morando nessa casa e não tinha mais possibilidade. Seria impossível, foi por Deus mesmo que ela recebeu de volta. Ela recebeu de volta dentro, eu acredito, dentro daquele mesmo mês que ela clamou, que a gente orou, ela recebeu de volta. Não demorou muito também, talvez nem demorou um mês, 2 meses, ela voltou para o emprego também. Tudo com a palavra profetizada. A gente profetizou, declarou sobre a vida dela. Não, você vai ficar curada, você vai restituir sua casa, você vai voltar para o emprego aqui em Mongaguá. E foi o que aconteceu. Você está entendendo? E ela voltou, entendeu? E aí o que aconteceu? E os filhos estavam nas drogas. Aí eu digo, agora você vai sentar comigo para ouvir a palavra, para você aprender a ganhar sua casa para Jesus. Ela quis? Não quis. Só um pouco de tempo. Aí depois ela já desistiu e já sumiu dos cultos. Aí um dia eu a vi, em Mongaguá, sempre tem época da temporada, né? Que é praia. Então as pessoas saem para fazer o bico. Além de trabalhar, né? Trabalhar numa firma, às vezes, aí elas vão querer fazer um bico na praia. Se elas têm tempo, elas vão, né? Aí ela foi, ela agarrou uns bicos na praia, começou a fazer e sumiu. E aí eu perguntei, aliás, aí eu encontrei ela na rua um dia, falei, minha amada, saudade de você, abracei, falei assim, olha, você precisa voltar para os cultos, você não está nos cultos. E aí nós estamos sentindo a falta, Jesus também. Ah, ela me deu uma resposta tão atrevida, sabe? Meu Deus, me deu assim uma bordoada com a resposta dela. Aí ela virou para mim e falou assim, olha,
Pastora, a senhora pensa o quê? A senhora está pensando o quê? Eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalho, eu não como. Entendeu? Tem que trabalhar. Eu tenho muitas coisas para pagar, eu tenho meus compromissos. Meu Deus. Não, calma. Então, aí eu falei, calma, calma, irmã querida. Não, não, não é assim. Aí tá. Tudo bem. Passou, o tempo passou. Pode pensar que não, ela me encontra lá na igreja. Passou na igreja, entrou de porta dentro. Pastora, desesperada. Prenderam meu filho. Pegaram o filho dela com um pouco de droga, né? E acharam que ele era traficante. Levaram ele como traficante e agora? Eu não sei, talvez até hoje ele ainda está preso, porque uns tempos eu falei com ela, entendeu? Depois, em seguida, veio enfermidade piores sobre a vida dela, sobre o corpo dela. Veio um AVC que deixou ela numa cama e não tinha ninguém para cuidar dela. Imagina, olha aí. A mulher já tinha recebido a casa de volta, já tinha comprado até uma outra casa, porque desse negócio mal feito, ainda restou 20 mil na mão dela, que a pessoa que fez o negócio da casa com ela, entendeu? Deixou para lá esses 20 mil, não quis receber. Olha só. Gente, isso aí não é de Deus? É uma coisa de Deus. O impossível é de Deus. Ele diz que tudo é possível, né, ao que crê, e ele diz que nada é impossível para ele. Pois é, ela construiu, acho que dois cômodos num terrenozinho que ela tinha já em Mongaguá. Ela construiu, enquanto a casa não voltou, né? Aliás, a casa voltou para ela, mas a casa não mora, aliás, não era lá em Mongaguá. Era aqui perto da gente, aqui em Mariporã, entendeu? E a casa está lá. As filhas dela foram para morar na casa, né, em Mariporã. Gente, foi uma coisa tremenda. Tremenda. A mulher não deveria só dar em continuidade, buscar a palavra de Deus e crescer espiritualmente. É isso. Porque o reino de Deus, é o que a gente acabou de ver, o reino de Deus está dentro de nós. Mas você precisa ativar o reino de Deus. Como que eu ativo o reino de Deus? Oração, palavra, jejum, amém? Comunhão, comunhão. Quantas pessoas ignorantes, a gente pregou ontem, né? Quantas pessoas analfabetas acerca da palavra. E aí elas não ativam o reino e continuam na tragédia, né? Da incredulidade, do medo, da pobreza, do desespero. Entendeu? Então, ative a chave que ativa o reino, a chave espiritual que já está dentro de você. Lucas 17, 21. Amém? Nós acabamos de ler. Glória a Deus. A chave, tá? A chave é Romanos 12, 2. A chave é Romanos. Não se conforme. Amém? Mas transforme. Não se conforme com este século, mas transforme. Está dentro de você a chave. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ficam com Deus, queridos.